O subtenente Éder Oliveira, que é presidente da ASPRA, a Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares, conduziu a reunião do seminário na ASPRA, no clube da ASPRA. Qual que é o balanço que o senhor faz desse seminário aqui? O que a gente pode esperar para os próximos dias em termos de discussão da reforma da Previdência, que pode afetar também os militares? Olha, inicialmente e antes de tudo, agradecer a participação das demais entidades de classe, do Alexandre, da cobertura que nós tivemos aqui, do comando da PM, do comando do bombeiro, dos parlamentares e de todas as entidades de classe. Isso demonstra que o tema nos une. É um tema que pode colocar, se não vigiarmos e cuidarmos, botar a perder todo aquele pacto de gerações, né? Hoje, a ASPRA em Minas Gerais startou um processo dentro da instituição, dentro das entidades de classe, que é a defesa da nossa Previdência. A nossa Previdência, como diz o nosso lema, ele vale uma guerra e por ela faremos a luta necessária. Nesse instante hoje aqui, por exemplo, quem teve a oportunidade de acompanhar, que foi transmitido ao vivo, em full time, percebeu que o tema é muito denso. Ele nos imporá conhecimento maior e capacidade de reação. Então a gente imagina que a partir desse instante nós consigamos unir ainda mais as entidades de classe, as instituições, o comando das nossas instituições em defesa da nossa Previdência, que não se trata de privilégio. Como todos disseram muito bem aqui, a nossa condição nos impõe um tratamento diferenciado e é por isso que nós vamos fazer questão de lutar e brigar. Tendo que o seminário, se ele fosse o dia todo, teria assunto para o dia todo, se fosse 2 dias, teria assunto para 2 dias, mas ele não esgota em si mesmo. Ele é controverso para alguns, alguns querem acabar com o que nós temos, outros querem garantir o que nós temos, enfim. Mas esse debate dialético colocará a gente numa condição de melhor auxiliar, melhor empoderar os parlamentares, que eles que decidirão. Então, assim, eu fico muito feliz da participação, da cobertura sua, de toda a equipe que aqui esteve, porque esse tema ultrapassa as fronteiras de Minas Gerais. Presidente, o senhor fez vídeos de instrução no site da ASPRA em relação aos principais pontos que podem afetar os militares. Você pode citar esses pontos para a gente aqui e de forma objetiva, claro, mas deixando claro para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, quais são esses pontos e como eles podem sim atingir os militares e a sua forma de, vamos dizer, previdência. Não é bem previdência dos militares, mas vamos dizer previdência. Olha, o primeiro ponto é deslocar a competência dos estados para a União legislar e falar sobre matéria previdenciária nossa. Então, isso é um risco. Se nós no estado de Minas Gerais temos a possibilidade de exercer uma pressão sobre o governador, a partir do instante que isso for deslocado para Brasília, sim, nós teremos que fazer pressão em 513 deputados e 81 senadores. Então, assim, é um risco muito grande. Que pressão a gente consegue exercer? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto, né, que nós falamos também, 35 anos para homem e mulher. Poxa, a sociedade civil como um todo tem uma diferença de 5 anos. Por que a mulher vai ter que trabalhar 35 anos como homem? Nós também rechaçamos esse procedimento, né? E tecnicamente o parágrafo 17 do artigo 40, por exemplo, em que ele estabelece, por exemplo, que enquanto uma lei própria nossa não for editada, nós devemos estar sob a tutela da lei do Exército. Ora, mas em que medida isso vai nos atingir? E o Pacto Federativo, respeitando a soberania dos Estados. Então, assim, o tema, de fato, ele é chato de discutir, porque ele é muito técnico, ele tem que ter uma combinação de artigos, parágrafos, incisos, para a gente poder entender. Mas traduzindo hoje, se eu tivesse que traduzir, dizer o seguinte: olha, nós não podemos permitir que se desloque competência dos estados para a União para legislar sobre Previdência. Ponto. Sinteticamente é isso. Esse é o nosso campo de batalha, não permitir que isso ocorra. Contribuição previdenciária e idade, principalmente em relação ao policial feminino. A contribuição, por exemplo, que querem chegar para 14%, Minas Gerais é 8 mais 3,5% de quem está na ativa, a pensionista não paga nada, vai pagar 14%, e a policial feminina tirar 35 anos é desumano. Não existe nenhuma outra categoria. Então, se fosse por essa lógica, a sociedade civil, todos os demais teriam o mesmo tempo, idade iguais para homens e mulheres. Por que eles querem colocar justamente uma categoria tão sofrida, a categoria que não descansa, a categoria que trabalha 24 horas por dia, vai colocá-las no patamar de trabalhar homem e mulher com o mesmo tempo, cumprindo a mesma jornada? É desumano. O senhor falou que outros eventos também ocorrerão no estado de Minas Gerais,
pontos do Brasil e em Brasília para discutir até que a reforma seja votada e aprovada? Sim, por exemplo, em Minas Gerais devemos fazer em Governador Valadares, Juiz de Fora, salvo engano, Poços de Caldas, estamos fechando a agenda, né? Mas já com a agenda pronta, programada e efetiva para segunda-feira agora na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia 12 em Roraima, né, lá onde está com aquele problema grave, que não bastasse aquela circunstância, ainda tem mais a reforma da Previdência para, né? E depois no dia 6 de maio. Há um calendário que a ANASPRA estabeleceu e que nós ainda está sendo cumprido. Eu só não me recordo exatamente o momento agora, enfim, tá? Mas assim, essa é a ANASPRA e a ASPRA participando desse debate Brasil afora. Subtenente, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem nesse momento, principalmente ao Alexandre pela oportunidade que nos deu em cobrir esse nosso grande evento. Muito obrigado. Conversamos com o subtenente Éder Oliveira, ele que é presidente da ASPRA, Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais.